Oi pessoal, eu sou a Mayara e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês quais foram os 10 melhores livros que eu li em 2025. Esses 10 melhores livros não estão aqui, porque alguns estão emprestados, outros eu li em outros formatos, mas a gente vai conversar ao longo do vídeo. Esse foi o ano que eu menos li em muitos anos. A minha média de leitura geralmente é 40 a 45 livros por ano, o que também não é uma média de leitura muito alta dentro de criadores de conteúdo literário, mas eu sempre fui bem ok com isso. É uma coisa que eu sempre falo aqui no canal, que eu sou uma pessoa que lê muito por humor, então o que tá me interessando naquele momento eu vou ler. Se eu não tô com vontade de ler, eu não vou ler, porque eu gosto de cultivar essas boas experiências com a literatura. Então eu não gosto de me forçar a ler em momentos que eu não tô muito legal pra isso. E esse ano foi o ano que eu fiz meu TCC, me mudei, eu falei um pouquinho sobre isso no último vídeo aqui do canal. E aí eu li 20 e poucos livros esse ano, foi menos da metade, né, do que eu geralmente leio, mas ainda assim eu tive leituras muito legais. Teve algumas que não renderam, eu também tive um ano que muitos livros às vezes eu começava, principalmente do gênero de romance, que foi um gênero que saturou bastante pra mim nos últimos tempos. Eu acho que eu tô lendo cada vez menos, porque é uma coisa que eu já venho comentando, eu acho que é um comentário geral de quem lê esse gênero, que é um gênero que dentro do mercado literário ele tá saturado, né, muitas coisas parecidas sendo publicadas, mas ainda assim eu tenho alguns romances pra falar aqui. Mas aí eu acabei começando vários livros, não terminando, é isso, eu tava em momentos confusos, assim, da vida. Não confusos, né, mas eu acho que muita turbulentos, talvez, seja uma palavra melhor. Mas enfim, eu vou contar pra vocês o que eu li de bom, de 10 livros que eu separei pra falar, anotei aqui no meu caderninho, porque, gente, a atualização do Scooby ficou inviável de usar aquele site, tá bem difícil, é uma reclamação aqui, né? E aí eu anotei no meu caderninho mesmo. Então vamos começar pro primeiro livro que eu nem tenho aqui, ele tá emprestado atualmente, que é Horas Azuis. Foi a única resenha que eu gravei esse ano, da Bruna Dantas Lobato, né, o livro. Então eu também não vou me alongar muito sobre ele aqui, né, eu recomendo que vocês assistam a resenha, porque foi um vídeo que eu gostei muito de gravar, eu gosto bastante de escrever mesmo, e fazer esses vídeos dedicados para livros únicos. Eu espero conseguir fazer mais agora em 2026. E o Horas Azuis vai contar a história dessa moça, que ela é de Natal, aqui do Brasil mesmo, e ela vai estudar nos Estados Unidos, e aí a gente vai acompanhar a relação dela e da mãe dela através de chamadas de vídeo por Skype, e como a filha tá se sentindo nesse outro país, a distância entre elas, como isso vai afetar a relação delas, vai aumentar a conexão delas de certa forma, mas também diminuir de outras, como a mãe dela vai lidar com, tipo, essa casa vazia depois que a filha vai estudar. Então é muito bonito, é muito fácil de se relacionar se você teve uma experiência parecida de mudança de cidade em busca de um objetivo acadêmico. É uma coisa que eu falo bastante no vídeo, eu acho que foi um dos motivos do livro ter me tocado tanto, mas não só isso, se você não teve, você também pode apreciar essa história, porque é uma história muito bem escrita, tem descrições ótimas. Eu acho que ele tem um quesinho de primeiro livro, se eu não me engano, esse é o primeiro livro da autora, ela já escreveu outros ensaios, ela é uma tradutora bem renomada, mas eu acho que esse é o primeiro romance fictício que também é bem baseado na vida dela, e tem um tomzinho ali que você sente que essa autora ainda dá pra amadurecer mais, mas ainda assim é um livro muito bom pra ser um primeiro livro e, tipo, você fica com essa vontade de o que mais essa autora vai fazer. Então eu recomendo muito, é um livro nacional, eu acho sempre legal também divulgar mais isso, né, a literatura nacional. É um livro bem essa vibe Dark Academia, que eu comentava muito no canal uns tempos atrás, que tem esse quesinho acadêmico, como ela vai estudar fora, lá nos Estados Unidos, tem um momento do livro que ela passa um tempo na casa de uma professora rica que ela tá cuidando, então ela descreve muito esse ambiente também, essa casa super chique, e é muito bonito como ela consegue transparecer essas experiências também, a relação entre mãe e filha nesse livro. O outro livro que eu li também, ainda ficando nesse tom familiar, foi Laços de Família, da Clarice Lispector. A Clarice é uma escritora que todo mundo adora, né? Tá sempre falando sobre Clarice, mas eu sempre achei ela uma escritora muito de momento, sabe? Eu acho que ela mexe muito com a nossa cabeça quando a gente tá lendo ela. Então sempre que eu quero pegar alguma coisa da Clarice, eu acho que eu tenho que estar bem mentalmente, né? Então esse ano teve um momento ali que eu achei que eu tava num espaço mental legal pra ler Clarice Lispector, então eu demorei uns 2 meses pra ler esse livro. Eu lia bastante, tipo, como são contos, eu lia contos assim no caminho pro trabalho, no metrô, então aí eu acho que esse livro eu carreguei ele
eu carreguei ele comigo por bastante tempo, né? Não só fisicamente, mas como as histórias também. Eu tenho muitas memórias de alguns dos contos aqui. Eu fui dando nota pra eles, então tem vários 3 estrelas e meia, 5 estrelas, 4 estrelas. No fim, eu achei que foi um livro 4 estrelas, né? Nem fiz média nem nada das minhas notas, mas eu achei que foi isso. Teve alguns até que eu coloquei um ponto de interrogação, porque eu não tenho muita certeza do que eu achei, porque são contos difíceis também, né? A Clarice, ela explora muito aqui essas relações familiares, principalmente focado nas personagens femininas da época dela, então a relação dessas personagens com o mundo, com os homens, com os filhos, então é muito interessante como ela trata de tudo isso, e a escrita da Clarice realmente é muito bonita, muito única mesmo. Eu acho que você lê Clarice e você não consegue relacionar com outras coisas. Você lê outras coisas e consegue pensar em Clarice, mas é difícil ler Clarice e pensar em outras coisas. Na época eu fiquei tão fascinada por esse livro que eu fui ouvir um podcast que tem no Spotify, do IMS, se eu não me engano. Eu fiz um textinho sobre tanto a minha experiência lendo esse livro como sobre esse podcast. Eu postei no Substack, né? Esse ano eu fiz, eu acho que uns 2 textos pra lá. Eu queria fazer uma newsletter e tal, mas ainda não consegui. Não sei se vai ser um plano para ano que vem, quem sabe. Mas eu realmente gostei muito e recomendo muito. Eu acho que é um bom ponto para você iniciar a leitura de Clarice. Eu já tinha lido A Hora da Estrela, eu já tinha lido o conto Amor, que tem aqui há muito tempo atrás, e eu gostei muito na época, e é um dos meus contos favoritos. Até hoje é a melhor coisa que eu considero que eu já li da Clarice e continua sendo. E eu acho que é um bom ponto para começar ela justamente por serem contos, né? Então você consegue ter pequenos, assim, uns aperitivos do que é a escrita de Clarice. Eu quero muito ler um romance dela, além da Hora da Estrela, que é o único outro que eu já li, então talvez esse ano venha aí mais alguma coisa. Se vocês tiverem recomendações de primeiros livros, porque realmente eu acho que Clarice é uma escritora difícil, tipo, eu acho que eu não pegaria Água Viva agora, por exemplo. Eu acho que eu não tô num espaço de maturidade suficiente, talvez, pra ler esse livro, apesar que eu não gosto muito dessa ideia, porque eu acho que sempre que a gente lê alguma coisa, a gente vai tirar algo daquilo, independente do momento de vida, da sua educação, do que, você vai tirar alguma coisa dali. Então, enfim, mas eu gostei muito e recomendo Clarice, como eu acho que nem precisaria ser uma recomendação, né? Todo mundo sabe que Clarice merece ser lida. O próximo livro que eu separei pra falar pra vocês também tem vlog no canal, foi um dos únicos vlogs, eu acho que eu gravei esse ano também dedicados pra um livro só, que foi First Time Caller. Falando que eu comecei o vídeo já reclamando de romance, First Time Caller me ganhou muito. Eu sei de pessoas que gostam de literatura de romance que não curtiram tanto, mas assim, esse livro, no vídeo eu falo, foi feito pra mim, sabe? Porque a gente vai seguir a história da personagem principal, que assim, gente, é a Lucy. Eu sempre esqueço o nome dos personagens de romance. A Lucy, ela é uma mãe solteira, tudo mais, e ela pega um dia a filha dela falando no telefone de madrugada com um homem. Ela fica super preocupada, até que ela percebe que a filha está falando com um programa de rádio que dá conselhos amorosos, né? E o apresentador desse programa de rádio é o Aidan Valentine. E o Aidan, ele é uma pessoa meio cínica, meio cética em relação ao amor, etc. Mas ele faz a apresentação desse programa, né? Então, dá super certo, a filha dela liga, e dá certo no sentido que dá audiência pro programa, porque o programa também tava caindo ali, a audiência tava meio ruim, e as pessoas gostam de ouvir o Aidan e a Lucy conversando. Então aí ele meio que chama ela pra fazer parte desse programa de rádio com ele. Ela é mecânica, assim, de carros, né? Eu achei bem legal também. E essa profissão dela que é um pouco diferente dentro do gênero, porque a gente vê um pouquinho da rotina dela. Foi uma coisa que eu reclamei, que eu acho que eu queria ter visto mais, como isso influenciava na rotina do dia a dia dela. Mas as relações aqui são muito fofas, a ambientação é maravilhosa, é baseado num dos meus filmes favoritos, que é Sleepless in Seattle, da Nora Ephron, que é uma das minhas diretoras e roteiristas favoritas, e tem todo esse ar de comédia romântica dos anos 90, começo dos anos 2000, então eu fiquei apaixonada, eu acho essa capa fabulosa, eu me identifiquei muito com os personagens, com ambos. Eu vi bastante gente reclamando do Aidan, mas eu acho que ele é um personagem muito bem construído, e a Lucy também, a relação com a filha, com o pai dessa filha também. Ai, gente, é lindo, e assistam o vlog porque eu falo muito mais sobre o quanto eu gostei.
Depois disso, indo pra um gênero completamente diferente, eu li Os Crimes ABC, da Agatha Christie. Eu peguei totalmente no acaso, assim, falei, queria ler um mistério, faz tempo que eu não leio nada, eu sou muito fã de livros de mistério, histórias de mistério, e eu gosto muito de Sherlock Holmes, da Agatha Christie também, mas eu sinto que esse foi o primeiro livro da Agatha Christie que eu realmente amei. Eu dei 5 estrelas, favoritei, e eu lembro de muita coisa. Às vezes eu tenho um certo problema com a Agatha Christie, que é que eu sempre esqueço os personagens, a história, porque é muita coisa, é muita gente que ela cria ali e aquilo me cansa um pouco, sabe? Aqui não, aqui você tem um grupo menor de personagens, um caso mais específico, né, que é uma coisa meio serial killer mesmo que ela criou aqui, que um detetive, né, o Poirot, que é o detetive principal dela, e tem o Capitão Hastings, se eu não me engano, que é o capitão, tipo, um ex-capitão da polícia, que é amigo do Poirot. Eles vão investigar, porque o Poirot começa a receber cartas indicando que crimes vão acontecer, e esses crimes são em ordem alfabética. Primeiro é na cidade, que começa com A, com a pessoa que tem, se eu não me engano, eu acho que é o sobrenome que começa com A. E assim vai, A, B, C, né, os crimes ABC. E é muito bom, eu gostei muito. O final, gente, assim, é isso. Resolução de mistério às vezes é meio mirabolante demais. Eu não acho que aqui foi mirabolante demais, mas também não teve aquele uau, sabe? Não foi meio assim. Mas valeu tanto a pena todo o processo, eu realmente estava engajada no mistério que eu gostei muito, recomendo demais. Eu acho que, como eu falei, é o meu livro favorito da Agatha que eu li até hoje. Eu li alguns, eu li o Assassinato no Expresso do Oriente, Corpo na Biblioteca, tem alguns outros que eu li dela, mas esse aqui foi meu favorito, eu gosto dessa capa, eu comprei num sebo, então recomendo bastante pra quem quer ler mistério. O outro livro que eu coloquei na minha listinha aqui, e não tenho ele comigo porque está em São Paulo, é um livro bem pequenininho que chama The Orange and Other Poems, da Wendy Cope, que é A Laranja e Outros Poemas, da Wendy Cope, que é um livro de poemas. Esse poema The Orange, ele apareceu pra mim assim no Instagram, no Pinterest, não lembro a primeira vez, mas eu achei ele lindo. Gente, eu vou ler esse poema pra você, eu vou ver se eu acho uma versão traduzida, porque ele é perfeito. E aí eu comprei o livrinho, que tem uma coleção de poemas, os poemas delas costumam ser bem curtinhos, e ela trabalha muito com essas relações familiares também, com relações cotidianas. Achei uma versão traduzida aqui, mas é assim, a laranja. Na hora do almoço, comprei uma laranja enorme. O tamanho dela nos fez rir. Descasquei-a e dividi com Robert e Dave. Eles ficaram com um quarto e eu com a outra metade. E aquela laranja me fez tão feliz, como coisas simples costumam fazer ultimamente. As compras, um passeio no parque, isso é paz e contentamento. É novo. O resto do dia foi bem tranquilo. Fiz todas as tarefas da minha lista. Gostei de fazê-las e ainda tive um tempinho livre. Amo você. Que bom que existo. Em inglês é mais bonito, porque foi escrito originalmente em inglês, o poema eu acho que é uma coisa muito difícil de traduzir, e em inglês tem uma sonoridade mais legal, né? Mas recomendo que vocês vão atrás da Wendy Cope. Eu não sei se tem coisas traduzidas dela, deveria, porque é incrível, é incrível. Depois eu li isso antes, esse foi um dos primeiros livros que eu li no ano, foi Parque Industrial da Pagu. Gente, eu adorei esse livro, eu tenho alguns livros da Pagu que a Companhia das Letras me mandou nos últimos anos. Esse livro foi o primeiro livro que ela escreveu em 1933, e é um romance proletário, da vida do proletário em São Paulo. E eu trabalho no centro de São Paulo atualmente, né? E foi muito legal ler esse livro e ver a descrição de lugares que eu passo constantemente, toda semana estou lá, sabe? Tipo, então isso foi muito legal de ver como a cidade ainda permanece de certa forma. É um romance crítico, político e muito também difícil de ler, no sentido que muita coisa do que tá aqui escrita em 1933 continua igual, sabe? Literalmente, tipo, a situação das pessoas, do trabalho, tudo tá muito próximo aqui ainda. Então, é um livro que você tem esse sentimento agridoce, pra mim pelo menos teve, mas é muito legal, ele é muito vulgar de certa forma, mas eu não estou falando isso de um tom ruim, eu acho que talvez tenha outra palavra melhor pra descrever, mas o jeito que a Pagu escreve, realmente, pra época, você fica pensando o quão revolucionária ela era também. Então eu gostei muito desse livro, ele é bem curtinho, então você lê assim, ó, rapidinho. Eu também li no metrô, e foi meu livro de metrô esse ano. Eu acabei pegando uns livros mais curtos pra conseguir ler no transporte público. E, gente, leiam Pagu e, tipo, eu preciso ler mais, porque eu gostei muito, muito desse livro. Depois, gente, a gente tem
uma das leituras que eu finalizei e a outra que é a minha leitura atual e provavelmente a minha última leitura do ano. Hoje é dia 29, se eu não me engano, mas esse ano eu acho que, se tudo der certo, eu finalizo a tetralogia napolitana. Isso aqui é uma das coisas mais incríveis da literatura contemporânea mundial, sabe? Tipo, é de uma profundidade, de um detalhe, de uma crítica, de uma sensibilidade absurda, sabe? É absurdo ler Helena Ferrante. Ela escreve de uma maneira que, assim, arranca o seu coração, sabe? É muito, muito, muito bom. Eu me emociono, às vezes, só de falar, porque é uma história que tá me acompanhando há alguns anos. Eu costumo demorar pra ler séries, sagas, eu demoro anos pra ler elas. Eu lembro que Game of Thrones eu demorei uns 7 anos, sabe? Era um livro a cada 1 ano e meio. E esse livro, essa tetralogia foi isso também. Eu acho que eu devo ter começado em 2022, 2023, só agora eu vou finalizar. Mas eu gosto muito disso também, porque eu costumo ficar muito com os personagens, sabe? Eu tenho memórias muito vívidas da minha relação com esses livros, de quando eu estava lendo. E aí esse ano eu li História de Quem Foge e de Quem Fica, fantástico. Acho que eu dei 4 estrelas e meia. Provavelmente isso aqui vai acabar com 4 estrelas e meia, 5 também. Eu acho que o único que eu dei 5 até agora foi o segundo livro, ainda é meu favorito. Aqui a gente acompanha os personagens já mais velhas, aqui é 20, 30 anos e aqui 30, 40. Então é isso, a gente acompanha a vida dessas duas mulheres, como elas vão estar entrelaçadas entre si, como elas têm perspectivas de mundo muito diferentes, mesmo tendo saído do mesmo lugar, e as oportunidades que cada uma tiveram. Assim, dá pra falar muita coisa sobre esses livros, eu ficaria horas falando sobre eles. Quem sabe um dia eu faço, sei lá, uma live só pra gente falar da tetralogia napolitana, porque é fantástico. E aí agora eu tô no último livro, ódio de Nino Sarratori, forte, mas enfim, né, finalmente eu acho que, enfim, ver toda como vai desenrolar essa história. E tem a grande questão que às vezes eu acho que eu esqueço, mas nesse livro é mais pungente, que é isso, a história começa com a personagem da Helena, que a história segue a Helena e a Lina, são duas meninas que crescem na Itália, elas são muito pobres, e aí toda a relação delas, a Lina, ela não vai ter muitas oportunidades, mas ela é muito inteligente, então o jeito que ela vai conseguindo seguir na vida é muito mais pelos entre meios, assim, enquanto que a Lenu, ela, que é a amiga dela, a Helena, né, ela vai, tipo, ter mais oportunidades, mas ela também vai passar por muitas questões não racionais, né, tem muito do sentimento dessas duas mulheres aqui, como isso influencia a condição feminina delas na época, como elas estavam conscientes disso, mas ainda assim, elas eram meio que o mundo, tipo, não é tão simples, enfim, gente, é muito bom, muito complexo. E aqui nesse livro, que eu tava falando é que a gente começa o primeiro livro sabendo que a Lina desapareceu. O filho da Lina liga pra Lenu e fala, minha mãe sumiu. E ela levou as coisas dela tudo embora, eu acho que levou foto, e aí a Lenu fala, eu não vou deixar a nossa história ser esquecida, você acha que você vai sumir e tudo vai desaparecer? Não, eu vou registrar toda a nossa vida. E aí ela escreve todos esses livros, então é um livro escrito por essa escritora Helena Ferrante, que a gente não sabe quem é, né, o pseudônimo, de biográfico praticamente dessas duas meninas, e é tão profundo, tão complexo que, assim, com certeza tem influência da vida da autora, e assim, fantástico. Como eu falei, falaria por horas, mas vou tentar não falar. E o outro livro, só faltam 2 livrinhos pra falar pra vocês. Outro livro que eu li esse ano e gostei é uma palavra difícil, né? Que é o Sob Signo de Saturno, da Susan Sontag. Esse livro é um livro de ensaios da Sontag, que era uma filósofa, né? Ela era uma estudiosa, filósofa, muitas coisas, uma mulher incrível, que ela escreveu um dos meus textos favoritos, que é Contra a Interpretação. Eu sei que ela escreveu muita coisa, eu quero ler muita coisa dela. Aquele Notas sobre o Camp, ou Notes on Camp, é um dos textos que eu mais tenho vontade de ler dela. Tenho muita vontade de ler o que ela escreveu sobre fotografia e cinema, que eu sei que ela tem bastante textos sobre isso. Mas esse aqui, ela vai falar sobre algumas personalidades históricas que interessavam ela, que morreram. E aí a opinião dela sobre pontos da vida delas, e enfim. E aí muitas dessas personalidades eu não conhecia, então tipo, algumas eu tinha interesse mais do que outras. O Sob o Signo de Saturno, que é o que dá no meu livro, é sobre o Walter Benjamin. Enfim, é um livro muito teórico, ele tem vários apontamentos que geram reflexões interessantes, que eu acabava vindo atrás. Então é um bom livro, é um livro que foi marcante. Muita coisa que às vezes eu pego pra reler as coisas que eu marquei,
começa a refletir sobre, mas não foi um dos meus favoritos, assim. É engraçado que eu tô falando desse livro nesse vídeo, mas eu acho que esse vídeo sempre é mais sobre livros que me marcaram e não exatamente os favoritos. Mas enfim, recomendo, eu acho, de você testar esse livro. Mas eu sempre quero mais recomendações da Sonta, porque, enfim, eu sei que ela tem a capacidade de escrever coisas que eu vou gostar muito. O último livro que eu vou falar pra vocês, eu vou terminar o vídeo com um romance muito fofo, que eu não esperava gostar tanto, que foi Dungeons and Drama, ou Dungeons e Drama, eu acho que ele foi traduzido aqui no Brasil já, da Christie Boyce. Eu achei esse livro muito fofo. Esse é um livro mais jovem adulto, que geralmente eu não leio mais jovem adulto, eu leio mais novo adulto, né, New Adult, que são esses livros com personagens já da faixa dos 20 pra cima, que eu acho que conversa mais comigo. Mas esse aqui os personagens ainda estão no ensino médio e é muito fofo. Tem todo esse... Eu acho que o que eu gostei tanto é que o cenário, a relação dos personagens estava um pouco mais diferente do que eu estava acostumada a ler nos últimos tempos, talvez por estar tão longe dos jovens adultos. Em questão de literatura, há um tempinho que eu não lia, né? E aí aqui a gente vai seguir esse personagem, que é o Nathan, se eu não me engano, é o Nathan e a Riley. Olha, até lembrei o nome dele, pra vocês verem como eu gostei, porque geralmente não lembro de nome de personagem romance. Mas o Nathan, ele é bem nerdzinho assim, e aí ele joga Dungeons and Dragons, que é aqueles RPG, e a Riley, ela é do teatro, né? Ela é essa coisa mais musical e performática que ela tem, e só que o pai da Riley, que é separado da mãe dela, ele tem, se eu não me engano, ele é separado. Ele tem uma loja de jogos, assim, jogos de tabuleiro, e o Nathan trabalha lá. Aí a Riley, eu acho que ela tem um castigo, um castigo pra ela ter que trabalhar nessa loja. Só que aí ela acaba se aproximando do Nathan, e enfim, é uma relação, assim, muito fofa. O livro muito curtinho, eu li rapidinho, eu acho que tem um vlog que eu comento aqui melhor sobre ele. E essa edição, gente, também é linda. Eu gosto de livros de romance, porque as edições são sempre muito fofas. Olha isso, é muito bonitinho. E, enfim, espero que esses foram os livros, né? Espero que nesse próximo ano eu leia coisas interessantes também. Eu acho que, apesar de eu ter lido pouco, eu consegui tirar proveito bastante das minhas leituras. Quero muito saber o que vocês leram. Espero conseguir gravar mais vídeos ano que vem. Eu amo vir falar com vocês. Sério, gente, eu só liguei a câmera, peguei os livros, não escrevi nada e só falei. E isso me deixa muito feliz, sabe? Compartilhar sobre literatura, conversar com vocês. Eu amo, tipo, uma das coisas que eu mais gosto, genuinamente, é quando alguém fala, li esse livro por causa que você indicou. Tipo, me dá um quentinho no coração. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Feliz 2026 e até o próximo vídeo no próximo ano.